Bom dia novamente. Para quem esteve comigo hoje de manhã, novamente. Para quem não esteve, para quem se conectou agora, eu sou a Ana Cláudia Malamude, sou head da UU no Brasil, que é a área dedicada às pesquisas qualitativas da Ipsos. E hoje eu sou também a mestre de cerimônias do nosso evento Flare Brasil, evento esse destinado a analisar as mudanças e as tendências do ano que está vindo, né? Eu espero que vocês... a gente tem bastante gente se conectando agora. Eu vou sair por 3 minutos, esperando que, na volta, mais pessoas possam acompanhar nossa apresentação, ok? Volto já já. Pronto, acho que agora estamos prontos para começar o nosso segundo bloco do evento. Tenho certeza que vocês não vão esquecer meu nome hoje, porque eu vou falar algumas vezes. Eu sou Ana Cláudia Malamude, trabalho em Ipsos UU, que é a área de pesquisas qualitativas aqui no Brasil. E sou hoje a pessoa que vai guiar vocês por essa experiência, essa jornada de análise das tendências que vão movimentar o Brasil em 2022, né? Todo ano, a Ipsos analisa as manifestações de tendências e os comportamentos que observamos através das nossas pesquisas ao longo do ano, tentando decifrar o mood dos brasileiros, né? E como os mercados, as marcas, os produtos podem impactar as pessoas. Assim, hoje estamos lançando a 8ª edição do Flare Brasil, edição essa que une a publicação de 26 autores especialistas da Ipsos em 21 artigos. O nosso evento hoje, ele está dividido em 4 blocos. O primeiro bloco aconteceu às 9 horas, nós estamos, portanto, no segundo bloco, que tem um tema, como tema, mudanças de comportamento, consumo e digitalização. Para esse bloco, nós temos igualmente convidados e painelistas. Temos o prazer de receber a Eliana Mello, que é a nossa gerente de tracking de saúde de marca na Ipsos, a Cristina Jensen, que é a nossa diretora de CX na Ipsos, Tatiana Grácia, Marketing Transformation and Excellence Director na Mondelez, Mariana Pavarini, Head de Inteligência de Mercado e Pesquisa na Leroy Merlin. A Cíntia Lin, que é a nossa Head de Creative Excellence na Ipsos, vai moderar o painel de discussão. Por favor, para quem entrou agora, vocês vão ver um módulo de mensagem, aí vocês conseguem colocar as perguntas. Essas perguntas vão ser respondidas, pelo menos tentaremos responder a maior parte delas, no painel de discussão que vai acontecer depois. Acho que é isso, a mensagem principal. Vamos lá com as apresentações. Eliana e Cristina Jensen. Bom dia. Espero que todos estejam vendo minha tela. Como a Ana apresentou, a gente vai contar um pouquinho sobre mudanças de hábito, aceleração da digitalização em consequência da pandemia. Primeiro, a gente traz uma retrospectiva de como novas regras foram impostas da noite para o dia. Então, estávamos em março de 2020, vivendo uma rotina comum, fomos pegos de surpresa por um vírus que a princípio parecia inofensivo. Ainda assim, foi decretado um lockdown como forma preventiva, algo temporário, mas virou duradouro. E dessa ruptura, da noite para o dia, veio a adaptação. O mundo não pode parar. Viramos verdadeiros multitasks, um comportamento que atingiu com ainda mais força as mulheres. Sem um escritório onde pudesse concentrar seu trabalho, sem creche nem escolas, sem ajuda dentro de casa, foi visto como nunca antes uma mistura da vida profissional com a vida pessoal. Outra adaptação foi o home office. Já era uma tendência que vinha a médio e longo prazo, mas passou a ser adotada repentinamente por 46% das empresas. Com isso, ele traz também alguns impactos, como maior cobrança por produtividade, novos KPIs aí de monitoramento dessa produtividade,
Além disso, novos modelos de vestimentas, deixando de lado ternos, gravatas e dando lugar a roupas mais confortáveis. Outra mudança, em consequência do home office, foi saída das grandes metrópoles, então um êxodo urbano. A outra adaptação foi a maior convivência familiar, só que isso frente à falta de ajuda doméstica. E o que a gente acompanha, segundo o IBGE, é que as mães foram as mais impactadas aí com o desemprego no início da pandemia. Os familiares viraram um protagonista aí no suporte da educação online. E outro comportamento, por conta dessa maior convivência familiar, foi uma migração de apartamentos individuais para casas maiores, ou volta de filho para casa de pais, trazendo também uma maior cobrança das famílias. E com isso, logo no começo, a gente vê o aumento no número de divórcios e na violência doméstica. Então, cresceu em 15% o número de divórcio, dados de segundo semestre de 2020 comparado ao mesmo período do ano anterior, e em 40% a denúncia de violência contra as mulheres logo no primeiro mês da pandemia. Só que essa violência não se restringe só entre as mulheres. Foi algo que afetou com muita força também o público LGBT. Dentro da comunidade LGBT, 40% ficou desempregada como impacto da pandemia, um número bem maior do que a gente acompanha no total população, onde nós temos 14% de desempregados. E a consequência disso foi o retorno desses jovens para casa de família, escancarando uma intolerância dos próprios familiares com esses jovens. Como válvula de escape, a gente vê o aumento de indulgências e de uso de drogas. Então, segundo o Ministério da Saúde, cresceu em 54% o uso de alucinógenos e em 50% o uso de sedativos. Com isso, as empresas começam a levantar um alerta aí em relação à saúde mental de seus funcionários. Então, em síntese, o que a gente vê é que o home office virou uma verdade. Pesquisas do Google mostram que cresceu o aumento de buscas de como trabalhar com essa nova realidade da noite para o dia, um grande pico. Mas também se transformar em gatilhos de ansiedade, de estresse, de cansaço. Então, segundo uma pesquisa global da Ipsos, 62% dos entrevistados declaram sentir uma piora na saúde física e mental. 45% declara sentir um estresse aí pelo acúmulo de funções familiares com o trabalho, algo que aconteceu especialmente entre as mulheres. 50% declara se sentir mais sozinho em consequência do home office. Para 49%, tem uma percepção de que a produtividade foi reduzida. E 26% dos brasileiros declaram sentir insônia como consequência da pandemia. Eu vou dar continuidade aqui na apresentação. Bom dia para todo mundo. E como a Eli mostrou, né, a pandemia realmente acelerou todo o processo de digitalização que transformou relações e mudou hábitos. E aí é importante a gente dar um passo para trás, né? Então, a pandemia impulsionou a digitalização, mas vem a pergunta: a gente é feito mesmo de carne e osso? Então, se a gente for olhar um pouco a relação humano-máquina, né, a gente vai ver que há muito trabalho humano, né? Quando teve a Revolução Industrial, a máquina era o substituto desse trabalho, mas agora a gente vê uma relação muito mais simbiótica com a tecnologia, principalmente no modo de funcionar. Então, as relações estão permeadas pela tecnologia, são feitas a partir de tecnologia. E aí, mais do que isso, né, tem uma troca de informação entre corpo e máquina. A máquina deixou de fazer uma tarefa repetitiva e passou a inovar. E aí, quando a máquina inova, a gente pode experimentar consequências bastante perigosas, né, para as pessoas. Porque, de certa maneira, né, a gente fica em situação de desvantagem frente às máquinas. E por quê? Porque as conexões humanas são resultados de muitos anos de interação.
Enquanto que os computadores são sistemas que interagem com dados de forma muito rápida, com um objetivo muito preciso, em um curto espaço de tempo. Então, a criação dessas máquinas pensantes, se é que a gente pode dizer assim, né, confere às empresas que utilizam essas máquinas também a possibilidade de controlar e influenciar pessoas. E aí, no fim, se é uma ameaça, por que a gente permite isso, né? E aí a revolução tecnológica, ela nos libera de muitas tarefas e muitos processos. Então, a gente olha por 3 pilares, né? Ela, de fato, melhora a nossa vida. A gente tem casa inteligente, ou pelo menos a possibilidade de ter, gestão de entretenimento, sugestão de melhor trajeto, interligando informações para facilitar a vida. Aí, num segundo pilar, é feito sob medida, né? O que a gente vê é uma relação corpo e máquina interagindo. Então, são aplicativos de exercício, controle de sono, relógio inteligente, que está interligado com o nosso corpo e outros aparelhos, e a gente manda informação para os aparelhos, e os aparelhos devolvem soluções, lembretes, dicas, avisos, sob medida. E aí, um terceiro pilar também permite o controle, né? A gente pode rastrear pedido, localizar pessoas, acompanhar viagens. Então, é sim a possibilidade de uma vigilância remota. No fim, a gente permite essa atuação inteligente da máquina, porque ela ajuda a gente a viver as nossas vidas, ela realmente facilita o nosso dia a dia. Mas aí vem um pouco a reflexão, né? Qual que é o lado obscuro dessa revolução tecnológica? Então, se ela vem para facilitar, se foram criados tantos aplicativos que supostamente ajudam a gente a viver melhor a nossa vida, por que a gente continua vendo os transtornos psíquicos aumentando? Né? Parece até contraintuitivo, mas a gente tem aplicativo de sono e a gente não está dormindo melhor. Tem aplicativo de dieta saudável, mas a compulsão alimentar, a obesidade continuam aumentando. Né? O brasileiro foi até uma das populações que mais engordou na pandemia. Então, os aplicativos de yoga, meditação, atividade física, a gente tem eles, mas a gente continua com o aumento do índice de depressão, ansiedade, estresse, como a Eli colocou e trouxe os números no começo da apresentação. E aí a pergunta tá bom, e por que não dá certo, né? Por que a gente não consegue seguir nos nossos objetivos, se é isso que a gente quer? E no final, a gente não é máquina, mesmo que a gente se proponha a fazer alguma coisa, nem sempre dá certo, porque a gente não consegue conferir esse status de máquina para a mente humana. Né? As nossas conexões, elas não são tão racionais, o nosso raciocínio ali não é tão linear, a gente vai, a gente volta, a gente se boicota. Então, tem essa peculiaridade, enquanto que o algoritmo ele é racional, ele é rápido, ele tem um objetivo preciso e ele não para nunca. Então vem a grande pergunta, né? Será que a gente consegue frear a inteligência artificial? E aí viver sem é também viver apartado do mundo, né? Tem movimentos de boicote às redes, ao fornecimento de dados, ao uso de tecnologia, mas no final isso acaba limitando as relações, porque as pessoas já têm uma vivência que está muito mergulhada no mundo digital. A gente sabe que não é todo mundo que está conectado, mas as relações estão cada vez mais permeadas pelo mundo digital. Então, entender, avaliar risco, colocar limite é, ao nosso ver, o caminho, sim, que precisa ser seguido. E aí a pergunta, né, o tema do nosso Flare, o que veio para ficar? E aí pensando nesse impulsionamento que a Covid fez em direção à digitalização, transformando a relação das pessoas, consumo, hábitos, ela acelerou e escancarou um movimento que já estava acontecendo, mas que vinha em passos mais lentos. A gente só viu uma aceleração muito rápida de todo esse processo. E aí não tem como não falar de LGPD. Claro que não começou com a pandemia, né? Mas a inclusão de novas pessoas em atividades online, a produção mais acelerada de informações que veio a partir dessa inclusão, fez com que a discussão ganhasse ainda mais espaço. Né? Apesar dela ainda ser muito controversa, a discussão da proteção de dados ainda tem muito fôlego pela frente e vai continuar.
E aí, no âmbito da relação empresa-funcionário, a gente falou disso já no começo, né, do FLAIR, o Marcos abriu o bloco falando um pouco disso também. Então, tem a relação empresa-funcionário com uma maior preocupação com a saúde mental dos funcionários. Nunca se falou tanto em bem-estar a partir de um cuidado da saúde emocional. A gente vê, então, a Amazon, por exemplo, lançando o programa de apoio à saúde mental dos colaboradores, e outras empresas na mesma linha, ampliando muito essa discussão. Então, a gente sabe que as empresas precisam cuidar da saúde mental dos funcionários para que as pessoas continuem produzindo, claro, né? Mas, por outro lado, a pandemia, na medida que ela intensificou essas dores psíquicas, como estresse, ansiedade, depressão, ela também propiciou uma reação de maior acolhimento a esse tema, né? Ele ganhou mais relevância dentro do mundo corporativo. E, no final, esse olhar mais humanizado, que não segrega tanto o funcionário da pessoa, né, também veio para ficar. A gente vê uma coisa muito mais uniformizada. Outro movimento importante, que a gente também falou bastante aqui, já no FLAIR, é o movimento do engajamento das marcas em questões sociais. E aí aqui a gente está trazendo a questão da violência doméstica, que também cresceu durante a pandemia. Então, o Boticário, o Magalu se engajaram no incentivo da denúncia à violência doméstica. E aí entraram para facilitar, para acolher, para dizer não a essa violência que acomete principalmente mulheres e crianças, né? É um movimento para muito além da relação consumidor-produto. É esse papel social das marcas que tem sido cada vez mais atual, também vai continuar se intensificando, mas, claro, não é qualquer causa, mas tem que ser alguma causa que reforça o propósito da própria marca, né? E, por fim, a gente vê trabalho e vida pessoal em uma rede muito mais entrelaçada, né? O home office aconteceu de uma hora para outra a 100%, e não foi exatamente o que a gente imaginava, porque a gente queria o home office, mas ele aconteceu a 100% muito rápido, mas a gente vê que, ainda assim, 84% das pessoas preferem continuar em home office, apesar de todas as consequências que a gente foi vendo, né? Claro que a gente está falando de uma parcela que pode trabalhar em home office, a gente sabe que boa parte da população teve que continuar indo às ruas, né? Mas quando a gente olha para essa parcela que pode trabalhar remota, qual é o modelo que vai ficar? Então, a gente tem modelos, os híbridos são os mais prováveis, a gente viu os softwares de mensuração da produtividade e treinamento se aprimorando, vai ter um ainda maior, né, investimento tecnológico, porque, na verdade, ela é o coração das relações e da produção, e aí a necessidade de transformar o escritório em um lugar de integração, né? Não faz mais sentido colocar as pessoas, fazer todo mundo se deslocar para executar a mesma tarefa que fazia em casa. Então, transformar espaço e a dinâmica em algo produtivo, em algo de convivência, é muito desafiador, mas é o que vai engajar e vai dar sentido à ida aos escritórios, né? E aí, outra questão que ainda vai ser muito discutida é em relação aos limites do trabalho remoto. As fronteiras que dividem o mundo estão muito mais tênues, esses dois mundos, vida pessoal e vida profissional. Então, também vem se discutindo muito mais isso. E aí, por outro lado, a gente vê a questão, de novo, né, da qualidade de vida e saúde mental ganhando força, as pessoas considerando 57% tomar ações para a saúde mental e 44% desejando passar mais tempo com a família. Então, no fim, a busca por uma vida mais equilibrada tem sido, né, o foco de muitos e continuará sendo, né, o equilíbrio entre esses mundos é o que a gente está buscando. Então, no final, a gente segue em transição, né? Como a gente viu, a pandemia, sem sombra de dúvidas, acelerou, e aí de forma exponencial, muitas tendências que já estavam sendo colocadas, criou novas que vieram para ficar, mas também abriu a cena, né? Construiu um palco para que uma nova etapa ela possa se desenvolver, né? Porque a gente segue em transição. E aí a pergunta que eu coloco até para abrir o bloco um pouco agora de discussão é: o que mais virá?
né? Essa foi a nossa reflexão, que foi minha, da Eli, e que a gente pegou e pincelou informações de vários outros textos, então tem a contribuição de muita gente nesta reflexão, e aí é um pouco que eu abro aqui, vou chamar a Cíntia, para que ela possa chamar os nossos convidados para a gente poder bater um papo sobre o tema. Obrigada. Olá, bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui hoje. Muito bom, Cris e Eli. Obrigada pela apresentação, pelas informações. Bom, para os convidados, eu sou a Cíntia, sou a Head de Creative Excellence aqui na Ipsos, e a gente inicia agora o nosso bate-papo junto com a Tatiana Graça, diretora de Marketing, Transformation e Excellence na Mondelez, e a Mariana Pavarini, Head de Inteligência de mercado e pesquisa na Leroy Merlin. E eu queria lembrar vocês também que vocês podem colocar perguntas aqui na plataforma. A gente vai tentar endereçar o máximo de questões. E eu queria começar, na verdade, levantando uma pergunta e ouvir aqui dos nossos convidados, né? Depois da gente vivenciar quase 2 anos, né, de mudança, de adaptações no comportamento e no consumo, como a gente acabou de ver na apresentação, qual que é o efeito na estratégia das marcas pensando no consumidor? Né? As marcas, elas podem e devem apoiar o consumidor? Como é que foi na Mondelez? Como é que foi na Leroy? Conta pra gente. Oi, Cíntia. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Puxa, eu acompanho o Flair há alguns anos e, para mim, sem dúvida que estou à frente aí do estudo do comportamento e à frente de tendências. O Flair, para mim, é uma das maiores e grandes contribuições que a gente pode ter aqui no Brasil. Um estudo incrível, e eu acho que sempre agregou muito em tudo que eu sempre procurei aprender e tentar praticar. Falando um pouquinho de Mondelez, de fato, acho que muitas coisas mudaram, mas o que eu acho muito interessante, e aí falando sobre a perspectiva do marketing da companhia, a gente sempre apoiou muito as mudanças do consumidor, essa é uma verdade. Em 2018, antes de começar a pandemia, a gente já percebia globalmente um movimento muito importante no marketing que começava a questionar sobre o uso do marketing para um lado muito esquerdo do cérebro, que é o lado mais analítico, o lado mais racional. E isso não só para a Mondelez, mas o marketing ele estava muito curto-prazista, ele estava muito funcional, isso mesmo antes da pandemia. E a gente capitaneou um estudo bem interessante junto às nossas agências globais, né, de comunicação, e percebemos que o consumidor, né, cada vez mais ele buscava uma conexão humana, que as marcas para eles, ainda mais no caso da Mondelez, que tem marcas centenárias, então, que já estão dentro da vida dos consumidores há muitos anos. Então, a gente fala, por exemplo, de uma marca Lacta, que esse ano completa 110 anos. Não existe mais uma dúvida sobre a qualidade dos nossos produtos. A Mondelez tem no seu cerne, no seu DNA, fazer o produto certo, da forma certa, para o momento certo. O que sim a gente sentia e via era uma demanda por conexões humanas, uma demanda por conexões entre propósitos de marca e relevância das mensagens na vida do consumidor. E eu acho que a pandemia, ela jogou luz a esse cenário, ela deixou ainda mais claro essa busca por essa conexão, por essa vontade do consumidor de se aproximar, né, de marcas que carregam um propósito muito claro, e mais do que isso, de marcas que deixam de contar histórias e passam a fazer histórias na sociedade. Eu acho que essa é uma grande mudança de mindset que a companhia vem trazendo, que é onde a gente fala, onde a gente deixa de ser storytellers para ser storydoers. E eu acho que essa é uma mudança significativa, necessária no contexto em que a gente vive, e marcas que queiram ser longevas e relevantes precisam trazer esse movimento, essa participação social e impacto na nossa sociedade. Nós somos parte de uma sociedade e as marcas são um reflexo disso. Acho que, então, dessa forma, a Mondelez vem cada vez mais atuando aí junto a seus consumidores. Excelente.
E aí, Mari? Bom, acho que, primeiro, obrigada pelo convite, acho que é um prazer estar ao lado de vocês, não só no Flair, mas acho que na construção desse entendimento do consumidor dentro da Leroy Merlin, que a gente vem fazendo ao longo desse tempo. Eu acho que a Leroy, muita coisa mudou nesse contexto de pandemia. Eu acho que tem um primeiro pilar que ele passa pelo digital. Então, o digital ele tinha uma representatividade muito pequena na Leroy Merlin no começo da pandemia. E aí aquela coisa de acelerar, né? De em um ano você fazer o que você estava previsto para os próximos 5 anos. E também de abarcar novos consumidores. Então, eu lembro que logo no começo da pandemia teve uma consumidora de 76 anos que falou: eu nunca comprei pela internet, eu adoro a Leroy e eu estou me arriscando. Então, como é que a gente se adapta com esse novo consumidor que estava aprendendo a comprar online? Como que a gente também ajuda, ensina esse consumidor a entrar nesse mundo? Teve também uma mudança significativa da casa. Então, a casa foi mudando nesse contexto, desde o começo da pandemia. Então, foi sempre essa coisa de amor e ódio pela casa, né? Você já não aguenta mais ficar na sua casa, mas ao mesmo tempo ela é o seu refúgio nesse momento. Então, eu acho que a gente viveu muito dessas transformações e agora a gente está também estudando muito qual que vai ser esse novo papel da casa nesse contexto. Será que as pessoas vão abandonar suas casas no momento em que elas têm mais liberdade de sair? E até o que a gente entende é que não, né? Que as pessoas já criaram uma conexão emocional com as suas casas e é isso que elas vão levar para frente também, transformando as suas casas para esse momento de abertura. E aí eu acho que tem um ponto importante da Leroy fazer isso com muita empatia, assim, tanto com os consumidores quanto com os próprios colaboradores. Então, acho que esse foi o momento de olhar para as pessoas como pessoas, e eu acho que ao longo de todo esse processo, eu acho que esse olhar foi muito positivo dos dois lados. Acho que a Tati traz um pouco dessa coisa de conexões humanas, e eu acho que é isso, assim, acho que a gente se conectou com pessoas consumidores e com pessoas colaboradores, entendendo como que a gente passava por tudo isso muito juntos, assim, e olhando um pouco mais desse propósito até além do consumo, assim. Então, para mim, uma coisa que ficou bem emblemática que a gente fez no começo da pandemia, as nossas lojas fecharam por um momento e depois elas reabriram, né? Elas foram consideradas como um bem essencial. E a gente fez, nesse momento, uma campanha falando para as pessoas ficarem em casa, o que foi uma coisa bem... imagina o varejo, as pessoas do varejo com as lojas abertas, e a gente falando para as pessoas, não, fiquem em casa. Então, eu acho que isso transcende um pouco para a gente olhar os consumidores como pessoas e trazer essas conexões humanas que são super importantes nesse novo momento das empresas e do marketing de uma maneira geral. Mari, achei bem legal você começar a falar da questão dos funcionários, dos colaboradores, né? A gente dizem que a gente mudou a resposta do tudo bem para tudo bem dentro do possível, né? E nessa questão de como a gente vai de ficar bem, né? Como é que as empresas realmente estão lidando com isso, com os colaboradores? Eu vi uma pergunta aqui de um pessoal da audiência que fala assim: qual que é a influência desse cenário apresentado sobre a formação também desses novos profissionais? A gente está falando dos colaboradores que já estão dentro de casa, mas como é que é a formação para essa galerinha que está entrando? Vocês tiveram alguma experiência específica aí de como é que é agora se adaptar num novo mundo também corporativo? Tem algum exemplo, algum case, algo que vocês queiram dividir? Bom, eu acho que na Leroy a gente teve, primeiro, uma coisa desse papel do digital. Então, acho que tem uma coisa também de formação das equipes de loja em relação a esse novo mundo digital. Acho que o digital ganhou uma importância grande e as pessoas também precisam estar conectadas a tudo isso. Um vendedor de loja, e mesmo dentro da própria matriz, a gente precisa estar muito conectado com isso. Eu acho que tem uma preparação também das lideranças, uma preocupação com isso e entender esse momento. Então, assim, as pessoas precisam ter 2 horas de almoço para elas conseguirem fazer o almoço, cuidar do filho. Então, mesmo nesse momento que a gente está indo um pouco mais híbrido para o escritório, isso tem que ser flexível. Então, eu acho que tem também uma preocupação de construir um pouco tudo isso também nas lideranças, dessa empatia e dentro desse momento. E a Leroy teve uma coisa também muito com a saúde mental dos colaboradores. Então, a gente teve psicólogos e amplamente divulgados para cuidar das pessoas nesse momento tão difícil. Também um apoio à saúde. A gente sabe que teve pessoas que
pegaram Covid e isso ficaram internadas, então tanto um suporte psicológico para as pessoas, um suporte de saúde, um suporte para essas famílias também que estavam lidando com tudo isso, a família dos colaboradores, e também um suporte para os clientes em relação a isso. Então, acho que uma coisa que é legal falar, que acho que apareceu também muito no painel, é depressão e ansiedade. Eu acho que foram coisas que atacaram muito a gente nesse momento. Agora, em setembro, a gente lançou um vídeo junto com a Thalita Carvalho, que é da Casa de Colorir, não sei se vocês conhecem, que era um conteúdo que falava um pouco em setembro, né, no Setembro Amarelo, que eu acho que também é um mês emblemático, que falava um pouco quanto cuidar da sua casa permite que ela também cuide de você, ajudando você em casos de ansiedade e depressão. Então, você vai pintar uma parede, arrumar um jardim ou só organizar a sua casa, isso também pode te ajudar. Então, são conteúdos que também olham um pouco para esse lado de saúde mental das pessoas, porque não dá mais para a gente discutir só venda, só varejo, sem passar também por essa conexão com os consumidores, entendendo o que eles precisam nesse momento. Bacana. Sim, do lado da Mondelez, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com os nossos colaboradores e com a saúde dos nossos colaboradores. E isso eu posso falar com lugar de fala por duas razões. Primeiro, porque eu estou na companhia, completei esse ano 10 anos, então tenho muito orgulho de estar na companhia e confesso para vocês que tem uma história com passagens em outras companhias, e se eu não encontrasse na Mondelez um propósito de cuidado com o colaborador, certamente eu não estaria nesse grupo. Até porque eu tenho um histórico familiar de pais que trabalham na área da saúde e têm a missão de cuidar, né? Então, eu tenho uma mãe enfermeira, eu tenho um pai médico, ambos na linha de frente, trabalhando ativamente. Então, o ato de cuidar é algo que está muito dentro da minha essência, da minha família, e eu vejo na Mondelez uma organização que, de fato, cuida dos seus colaboradores. E antes da pandemia, a gente já tinha políticas de trabalho remoto e também de sexta flex, né, que é o momento em que tem sido utilizado muito para isso, para você se cuidar, para você cuidar da sua família, isso mesmo antes da pandemia. E durante a pandemia, no dia que iniciou o lockdown, que eu não vou esquecer nunca, foi dia 16 de março, coincidentemente, dia do aniversário da minha filha. Ela estava fazendo 7 anos, foi um dia muito marcante na minha vida. A Mondelez rapidamente fechou seus escritórios e a gente continua no home office, o administrativo inteiro no home office. Rapidamente a gente fortaleceu a nossa área de saúde e começou a trabalhar diversas ações de cuidado aos colaboradores e familiares. Eu fui uma pessoa que peguei o Covid, fiquei em isolamento social e a companhia me deu todo o apoio, e não só isso, o apoio a toda a minha família, né? Não só numa perspectiva da saúde, com toda a nossa equipe médica, e de apoio psicológico, mas também uma união muito forte entre os colaboradores e um apoio muito grande entre nós, o que faz toda a diferença, porque nesse momento você vê que você não está sozinho. Às vezes você já está lá naquela condição de isolamento, você, além do teu cuidado psicológico e da sua saúde, você ainda fica com aquele pensamento, puxa, não estou indo numa reunião que eu deveria estar, puxa, como é que as coisas estão acontecendo, eu queria participar, e você vê uma comunidade integrada, uma comunidade colaborativa ao seu lado, falando, te apoiando, falando, vai passar, você está com a gente sim, mesmo à distância, a gente está considerando tudo que você pensou também. Então, eu acho que tem os dois lados da história, né? De um lado, todo um amparo de saúde, de apoio psicológico. A gente tem bloqueios nos nossos calendários, isso eu acho isso incrível. Então, a gente tem o bloqueio do almoço, a gente tem o bloqueio da pausa ativa, em que a gente então está tudo bloqueado nos calendários de todo mundo para que a pessoa pare, para que a pessoa possa fazer um exercício. A hora do horário comercial, a gente tem as nossas agendas bloqueadas, uma série de iniciativas, né, para que a gente consiga mover e cuidar da nossa saúde. A gente sabe que quando a ação é individual, ela é muito mais difícil do que quando a ação é coletiva. Então, existe um movimento do coletivo dentro da companhia,
de que a gente, como equipe, como time, a gente cuide de si mesmo. Acho que a Mari trouxe um ponto muito legal de como os gestores também estão cada vez mais se desenvolvendo para cuidar dos seus times, porque ninguém está preparado para cuidar, por exemplo, de alguém no seu time que esteja ou num caso de depressão ou num caso de burnout, Exato. Né? Acho que a gente não foi preparado para isso, e eu acho que esse é um movimento muito saudável, porque isso ajuda a gente a aprender, a cuidar do outro, a se autodescobrir, e esse conhecimento expande para a família, porque você também pode cuidar dos seus familiares, dos seus amigos. Então, eu acho que a gente está num momento de mundo em que aprender sobre cuidado passa a ser habilidade essencial, e para isso a empatia vem no cerne da questão. Né? Eu acho que a empatia passa a ser, de fato, uma habilidade essencial dos novos tempos, e que muitas vezes está na boca do povo a palavra, mas que a gente ainda precisa muito aprender a como escutar empaticamente, como se colocar no lugar do outro numa condição de lugar de fala. Não é um exercício fácil, mas sim é um exercício possível e que a gente precisa se esforçar para aprender e praticar. Então, eu acho que nesse movimento do isolamento social, muita coisa aconteceu e vem acontecendo, e o mundo não será como ele era. Eu acho que essa conversa de novo normal, eu acho que a gente já está vivendo um normal que talvez venha para ficar, e a gente vai aprendendo constantemente, graças a Deus agora, no coletivo, não é mais no individual. Ô, Tati, Cíntia, só para complementar aí, o gancho da Tati, acho que é isso, a gente está aprendendo a lidar com essa nova dinâmica, a gente está refinando uma escuta, né? Todo mundo virou meio psicólogo, nunca se falou tanto disso, então a gente está refinando essa escuta, esse olhar mais humanizado, e aí o RH, a gente sempre trabalhou com, quem é o profissional, mas pouco se sabia da família, é casado, não é casado. Hoje em dia, como a gente trabalha dentro da casa, e as dinâmicas familiares, elas interferem diretamente na nossa vida, nos nossos horários, na nossa produtividade. Então, agora, esse olhar humanizado não é só do cuidado com a saúde de alguém, mas como é o impacto, né? Uma mãe que tem um filho de 2 anos, como é que isso interfere nas reuniões, na relação, né? Então, a Mari está até aqui rindo, porque a gente vive essa dinâmica sempre nas nossas reuniões. Então, isso se estendeu, o funcionário não é mais aquele funcionário, ele é o funcionário com toda a sua rede conectada. Isso é um desafio enorme, né? Se você tem condição de trabalhar em home office, qual é a condição, e que isso não seja uma batalha do indivíduo para dizer eu não posso trabalhar às 9 da manhã porque eu levo, mas que isso possa ser enfrentado pelas empresas. Então tem essa volta que eu acho que a gente está evoluindo e que a gente está apanhando e a gente vai aprendendo e mudando, né? Então acho que essa mas tem sido muito, acho muito gostoso também poder ver as pessoas para além do crachá, né? Nunca se viu tanto essa união entre pessoa física e pessoa PJ ou CLT ou o que quer que seja, né? O Cris, e emendando um pouquinho, desculpa, Mari, acho que o tema está super correlato aqui, mas o que eu ia comentar é que, na verdade, assim, nessa história, nessa busca, né, da gente tentar se encontrar, né, do PJ, do PF, a gente acabou dentro de casa também buscando mais indulgências, né, que você comentou um pouco na apresentação, e isso em diferentes categorias, como forma de escape, de bem-estar. Como é que foi aqui, né, com vocês, com as marcas? Como é que vocês vivenciaram essa questão da indulgência? Essa é uma pergunta literalmente deliciosa de responder. Bom, no caso, a gente, na Mondelez, a gente tem uma pesquisa que se chama State of Snacking. Essa é uma pesquisa que a gente faz globalmente e a gente aplica essa pesquisa em todas as unidades de negócio. E a pesquisa State of Snacking, ela nos conta um pouco dessa relação do consumidor com o que a gente chama de snack. Snack é uma palavra que a gente não costuma traduzir, não tem uma tradução tão literal, né, para essa palavra, mas, enfim, elas são todas essas delicinhas que a gente vive e que a gente se permite.
E nessa pesquisa que a gente fez, né, a gente faz essa pesquisa anual, o que a gente percebeu durante a pandemia é que o snack ele tem sido usado muito como um antídoto à solidão, a um conforto individual e familiar, a um momento de conexão. E isso, de uma certa forma, tem trazido para a gente um olhar muito, muito importante, muito bom nesse sentido, porque quando a gente fala, por exemplo, de você abrir um pacote de Oreo, você está num momento de conexão, muitas vezes, com seu filho, né? Quando você pega um Trident, você resolve mascar um Trident, você está naquele momento do processo de mascar, que é um processo de concentração, de foco. Você está com você mesmo. Um pedaço de chocolate, uma caixa de bis, muitas vezes você coloca em cima da mesa e a família, cada um pega o seu pedaço, né? O seu pedacinho de chocolate ou o seu bis, enfim. Então, a gente tem recebido feedbacks muito interessantes de como os nossos snacks têm proporcionado esse momento de conexão, esse momento de conforto e de autoindulgência, no sentido de que hoje a gente fala que a gente precisa buscar um equilíbrio, né? Então, a Mondelez hoje ela tem um portfólio muito amplo e muito vasto de oportunidades, e nossa missão como empresa, como companhia, é oferecer esse portfólio para que o ser humano e o consumidor possa fazer a sua escolha no seu momento e com quem ele quer compartilhar. Eu acho interessante, nesse sentido, o olhar para essa conexão, né? E como a gente consegue, de alguma forma, estar junto, né, das famílias, junto das pessoas, junto dessas relações. A gente, agora, né, a marca Lacta, que é uma marca que muito carinhosamente está nos lares das pessoas, vem construindo todo esse olhar e esse lugar de fala sobre criando laços, e é isso, né? Um chocolate ele é muito mais gostoso quando você está com alguém, né? Então, até na campanha de Páscoa, a gente falou muito, né, no início da pandemia, no ano passado, sobre cada pedacinho aproxima, mas cada um na sua toca. Então, todo um movimento de, puxa, estamos com vocês, queremos estar com vocês, entendemos o momento que estamos vivendo, e vamos, né, nos aproximar da melhor forma possível, conectar, trazer conforto, trazer um pouco de aproximação, porque tudo isso vai passar se Deus quiser. Então, acho que esse dúvida. É o lugar, né? Sim. E eu acho que é legal também a questão da indulgência. É impossível a gente não lembrar de alimento, é verdade, mas a indulgência ela tem a ver com outros prazeres dentro de casa, né? Então, eu queria ouvir um pouco da Mari também, como é que foi esse processo. A gente sabe que a Leroy teve uma campanha muito voltada para o lar, para o Fique em Casa, no momento onde as lojas ainda estavam abertas. Então, eu queria te ouvir um pouco, Mari, sobre esse momento. O que foi esse prazer que a gente construiu dentro de casa com o consumidor? Sim, eu acho que a gente teve momentos e necessidades diferentes em toda essa pandemia. Eu acho que teve um momento muito de necessidade. Então, quando você começa a trabalhar em casa, você precisa adaptar a sua casa para um home office, seja comprar uma mesa, seja achar um canto para você ficar. Então, teve um papel na Leroy em ajudar esses consumidores a de alguma forma também equilibrar as suas vidas. Acho que quando a Cris fala, né, dessa coisa das crianças pequenas convivendo no ambiente, eu acho que tem um pouco disso, assim, acho que cada um foi achando os seus equilíbrios dentro dessa vida pessoal e profissional, ainda que não tão equilibrados, mas eu acho que a gente foi encontrando espaço nesses momentos, e acho que a Leroy entra também como que a gente ajuda as pessoas a equilibrarem essas duas esferas numa coisa de necessidade. E tem um outro lado que está voltado para casa, que é isso, assim, eu tô na minha casa, nesse ambiente, convivendo o tempo todo, tem uma indulgência da casa de, tipo, eu preciso pintar uma parede para eu olhar para uma cor diferente, ou eu preciso colocar uma almofada. Então, coisas também que você não imaginava de conforto para sua casa, eu acho que elas também ganharam importância, que aí não é uma necessidade talvez tão
é uma necessidade mais até psicológica e emocional de você mudar, que é uma coisa que a gente vem percebendo e que a gente, nos nossos estudos, também vê que é uma coisa desse novo momento, assim. Então, enquanto no momento de pandemia, eu preparei a minha casa para o home office, os cantinhos de sala, de acolhimento, eles ganharam muita importância. Agora também eu tenho um olhar para esses ambientes onde eu estou abrindo a minha casa para esse novo momento. Então, o churrasco com a família, que eu fiquei tanto tempo sem fazer, então deixa eu dar um olhar para o meu quintal, para a minha casa, para o meu lugar, para a minha cozinha, para o meu lugar de receber as pessoas. Então, eu acho que a gente também vê agora esse momento de necessidades, não só de adaptação, mas também de conforto e de emocional, de você abrir a sua casa para esse novo momento. Essa casa que acompanhou você arduamente, é meio uma relação, né? Tipo, acompanhou você arduamente nesse momento de pandemia, te acolheu, e agora você não vai poder largar ela, já era, você já criou essa conexão emocional e você leva ela para essa abertura também. Do mesmo jeito que você vai buscar no seu guarda-roupa aquela calça jeans que você nem lembra mais se serve, você também vai buscar uma roupa nova para a sua casa, para celebrar esse momento enfim, que está se transformando, esse momento que está ficando para trás de pandemia. Muita gente começou jardinagem, começaram outros cursos, bricolagem nesse período, né? Eu acho que foi um carinho para a gente e para casa, né? E um escape também, né? Porque eu acho que a gente estava aqui em casa e também nessa coisa mais de ansiedade, de confinamento, e aí a gente vê pets crescendo muito, então isso também foi uma coisa que a gente trouxe para o marketplace do e-commerce. A gente aumentou muito o nosso portfólio de pet, porque as pessoas estavam olhando mais para isso, estavam precisando mais disso. Plantas, então também é uma forma de terapia mesmo, de ter um jardim, de ter suculentas, de ter, enfim, então eu acho que também ajuda mentalmente nesses hobbies e nessas novas descobertas das pessoas dentro das casas. Muito bacana. E a gente pode dizer que esse foi, de alguma forma, um gatilho para a inovação de produtos? O que vocês contam? Criação de labs, de parcerias, como é que foi com vocês? Bom, eu estava aqui, até antes de responder a pergunta, pensando aqui na resposta da Mari, né? Nossa, Mari, é muito verdade isso, sabia que você trouxe? Fiquei aqui pensando, né? Como é que a gente consegue, no nosso cantinho, construir um fundinho para nossas lives? Muito legal isso que você trouxe. É um fato, né? Eu vi muita coisa acontecer aí nesse olhar das casas e como você, ao mesmo tempo, você ser esse flex, né? É o teu lugar de trabalho, mas é também o seu cantinho de descanso. E como é que você faz a sua mente descansar no seu ambiente de trabalho? Enfim, eu tenho uma formação aí na psicologia, na análise do comportamento, né? E fiquei pensando, que interessante isso que você trouxe. Eu vou refletir mais sobre esse pensamento que o time está trazendo aqui, né? Porque que a nossa mente não descansa, mas ao mesmo tempo a gente está baixando 35 apps de meditação. Achei isso genial. Não temos a resposta aqui como analista comportamental, mas temos que pensar sobre. Interessantíssimo, Mari, seu olhar, adorei. Falando um pouco sobre inovação, eu acho sim que assim, cada vez mais a inovação ela tem que ser um reflexo da consequência daquelas conexões que a gente tem feito com os nossos consumidores, os quais hoje a gente tem cada vez mais chamado de ser humano. A gente tem um conceito que a gente está aplicando desde do fim de 2018, iniciou um pouquinho antes da pandemia, que a gente chama de humaning. Humaning é um conceito centrado no ser humano e que a Mondelez vem fazendo essa transformação de mindset em toda a cultura organizacional, em especial no marketing. E quando a gente fala de humaning, a gente traz esse olhar integrado de 5 grandes fundamentos. O primeiro é ter marcas com propósito, então revisitar todo esse olhar de propósito de marca.
Depois a gente fala de fazer o produto certo, e quando a gente fala de fazer o produto certo, que é parte do nosso DNA, o certo tem muito a ver com todo o formato de produção, de qualidade dos nossos produtos, mas também muito conectado à relevância daquele produto na vida das pessoas e como a inovação se encaixa aí, né? A gente também fala das habilidades criativas, que é uma das 5 habilidades dentro do conceito de Humaning, que como a gente consegue transformar histórias em ações de impacto, então, em mais do que contar história, fazer história. Uma coisa, acho que muito importante, que vem ajudando muito no olhar da inovação, entendendo a inovação não como o desenvolvimento de um produto em si, mas toda e qualquer ação de conexão, a gente também fala da humanização dos dados, que é uma habilidade muito importante, porque dentro desse arsenal todo tecnológico de desenvolvimento, tudo que vem acontecendo, essa aceleração na pandemia, a gente viu o e-commerce representando agora cada vez mais, né, como uma ferramenta de vendas importante, a gente vê a importância por trás da humanização dos dados, e aí vocês são nossos grandes parceiros e têm nos ajudado muito nesse olhar, porque não é sobre ter dados, não é sobre ter analytics, mas é sobre olhar para o analytics e identificar o que está por trás, o comportamento, os insights, o que tem ali, porque atrás de todo dado tem um ser humano. E por trás de toda marca também tem um outro ser humano. Portanto, marca e consumidor é ser humano para ser humano. Então, entender o que está por trás dos dados é uma habilidade de muita relevância e vem se tornando cada vez mais importante num mundo que se produz a cada segundo milhares de dados, né? E acho que a gente não pode deixar de falar que a inovação também está muito conectado cada vez mais a esse olhar da diversidade. Eu acho que a diversidade, ela tem sido, graças a Deus, ganha cada vez mais espaço, cada vez mais relevância, e a gente sabe que a diversidade, ela é um catalisador, ela é um impulsionador da inovação, seja para a inovação de um produto, seja para a inovação na forma de atender os nossos consumidores e se conectar com os nossos clientes, seja na forma de comunicar. E a Mondelez tem esse compromisso com a diversidade, e a diversidade ela está na nossa agenda, não só através das comunicações das nossas marcas, mas através da nossa comunidade de colaboradores, né? Então, acho que falar de diversidade com inovação é pauta crucial, é fundamental, e é nessa agenda que a gente está cada vez mais se conectando e trazendo para a mesa. Aqui, acho que complementando, né, o que a Tati falou, acho que a nossa inovação veio muito uma inovação de canal. Porque é isso, tinha muita gente, o WhatsApp ganhou muita importância nas vendas, então esse foi um canal que a gente desenvolveu rapidamente, ele vem ganhando uma importância gigante dentro da companhia, como um canal de venda. O live commerce, acho que todo mundo se acostumou muito com as lives, até tipo como uma forma de entretenimento, de shows, no momento onde a gente não saía. Então agora o live commerce também ganha uma importância dentro desse contexto, como uma forma de vender ou de comunicar sobre os produtos. E aí eu acho que a Tati traz um ponto muito importante, que é essa questão da humanização dos dados, porque eu acho que quando a gente olhou para todos esses desenvolvimentos de canais dentro da Leroy, a gente tem que olhar pelo olhar do consumidor e não só dos dados que estão por trás disso, né, desses canais, do desempenho dos canais. E aí a gente traz nas nossas pesquisas sempre muita verbalização e menção espontânea dos clientes, que ajudam a gente a construir esses canais. Então, não é mais só números, a gente está olhando mais profundamente quais são as dificuldades dentro desses canais, quais são as oportunidades. A gente tem aqui uma coisa que a gente fala, que são os irritantes. Quais são os irritantes dentro desses canais? Então, eu acho que olhar para tudo isso e ouvir o consumidor para desenvolver a inovação é uma coisa essencial, assim, principalmente nos momentos onde a gente teve que se reinventar de uma hora para outra. Então, a gente ficou com as lojas abertas, mas teve um período que as lojas fecharam por algum mês. As pessoas estavam indo na loja comprar, e aí a gente readaptou as lojas para elas venderem pelo drive-thru.
Então, assim, não tinha drive-thru em várias das lojas e a gente teve que se reinventar e fazer isso rapidamente. Mas você tem que estar muito conectado para o consumidor para entender o que ele está achando disso, está sendo fácil comprar, quais são as dificuldades que ele está tendo nesse processo. Então, eu acho que essa conexão muito forte desde sempre com o consumidor, ela facilita muito você acertar nessas inovações que muitas vezes tiveram que ser inovações repentinas, assim, do dia para a noite. Então, acho que essa humanização dos dados vem como uma coisa forte. Acho que a Tati é muito assertiva quando ela traz isso, porque é uma necessidade desde sempre, e eu acho que a gente começa a ver a importância dessa conexão com os consumidores para inovar nesse período e daqui para frente. Então, é um pouco disso. Eu queria ouvir um pouco do ponto de vista da Cris, de CX, como é que ficou a experiência do consumidor, já que a gente começou a tocar no tema da digitalização, com relação à proximidade com as marcas? Ele está mais próximo, está mais distante? Como é que ficou, Cris? Conta pra gente. Então, na verdade, assim, o que a Mari está colocando um pouco, que de repente as lojas abriram, né? Mas no momento que elas abriram com um outro consumidor. Então, no momento que houve a pandemia e todo mundo saiu, era um consumidor. Então, era um consumidor menos digitalizado. Às vezes, a depender do perfil que ele tinha, então os mais velhos, era quase que nada digitalizado. Então, como é que você transforma toda a loja, todos os funcionários, aí fazendo um link um pouco da primeira pergunta que veio, né? Porque realmente para o varejo transformou totalmente, transformou os concorrentes, a régua é outra, os timings são outros. Então, assim, a gente vê, Mercado Livre veio com tudo aí, então a gente quer receber em horas, a gente precisa. Então, tudo isso mudou, isso impactou muito nas referências que o consumidor tem, em como os funcionários têm que estar preparados para receber. Então, é um pouco que a gente estava vendo no primeiro vídeo do Ben, que ele falou, bom, agora a gente faz a pesquisa com maior frequência, porque está tudo transformado, e a gente viu com o Covid uma transformação, assim, quase que você viu acontecendo tudo de um dia para o outro, e as coisas se transformando muito rapidamente. Então, é um desafio enorme, porque está muito mais omnicanal, as pessoas começam o trajeto realmente na internet, e todo mundo, às vezes sabendo mais do que o próprio vendedor, às vezes isso já acontecia, mas agora ele se tornou uma prática. Então, o desafio tem sido em qual que é a nova régua, quais são as novas necessidades e como é que a gente se adapta para atender, porque da mesma forma que a gente fala o escritório tem que ser espaço de convivência, muitas vezes o varejo vai ter que ser espaço de experimentação, e não é lá que ele vai terminar concluindo. Então, é todo um nó que as empresas têm também, às vezes porque elas estão fatiadas internamente nos seus KPIs e precisam conectar. Então, assim, acho que tem um longo caminho para todo mundo pela frente, mas a gente está realmente com novos consumidores e com uma transformação, as lojas abrindo e as empresas e todo mundo aprendendo como é que a gente vai fazer com tudo isso, porque realmente é muito novo. Uau, né? Gente, a gente tem mais 10 minutinhos e eu tenho 2 perguntas aqui da audiência, uma para a Leroy, e a pergunta é a seguinte: você acha que o consumidor ficou mais profissional, querendo comprar produtos de melhor qualidade, mais específico? Mari, o que você acha? O que a gente vê é que as pessoas se arriscaram mais, assim. Então, a gente vê que nesse momento de pandemia, as pessoas elas se propuseram a a pintar suas casas, a consertar um chuveiro. Então, a gente nunca teve tanto tutorial de como fazer para ajudar as pessoas a viverem, porque é isso, assim, às vezes eu não quero trazer mais um profissional dentro da minha casa, porque eu estou nesse momento de insegurança, de medo, mas eu preciso. Então, eu acho que teve uma coisa de tutorial que ajudou as pessoas, de alguma forma, também saberem melhor escolher os produtos, saberem olhar para os produtos e saberem fazer elas mesmas essas mudanças na sua casa. Então, eu acho que isso mudou. A gente até tem visto que esse é um movimento também que para grande parte das pessoas continua. Então, as pessoas pegaram gosto e viram isso como um hobby. Então, falaram assim, nossa, por que um dia eu paguei para alguém fazer isso se agora eu consigo fazer? Então, a gente vê também como que isso
retoma, e a gente sempre teve também um lugar de experimentação nas lojas e de ensinar nas lojas, então a gente tem comunidades de cliente com workshops para as pessoas aprenderem novas habilidades. Eram sempre ambientes muito voltados para os profissionais, e a gente vê que tem tido um interesse de todo mundo em aprender novas habilidades e conseguir escolher melhores produtos. Então, enfim, eu acho que isso mudou, e eu acho que essa é uma tendência que nesse momento vai ficar, das pessoas terem mais curiosidade, e acho que a necessidade acabou fazendo um pouco, trazendo um pouco disso. Somos mais versáteis, né? E aí, uma pergunta também para a Mondelez. Como é que vocês visualizam a atuação da empresa na linha de produtos saudáveis para suportar os consumidores que precisam, no processo de equilíbrio, cuidar da saúde pós-pandemia, Tati? Sim, essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que, assim, um pouco do que a gente traz e o que a gente vem falando, né? Eu acho que o papel da Mondelez como uma empresa líder em snacks é oferecer um portfólio que possa atender às diversas necessidades e às diversas demandas do nosso consumidor. Então, a gente tem uma variedade muito grande de produtos sendo oferecidos, né? Eu acho que, por outro lado, também já existem uma série de produtos que a gente, inclusive, tem estimulado o conceito que a gente chama de mindful snacking, que é aquele conceito de você, ao comer, né, um snack, que você saboreie, que você esteja presente, é o conceito de que você tenha o prazer, mas aquele prazer consciente. A gente não pode tirar o prazer do ser humano, mas o que a gente pode fazer é ajudá-lo a se beneficiar desse prazer. Então, em várias das nossas embalagens, a gente já tem, é como se fosse um balãozinho, né, que mostra ali a porção controlada. É super interessante, a gente tem muitos consumidores que mandam para a gente também mensagens que quando eles compram os nossos chocolates, eles já quebram em quadradinhos e guardam e vão consumindo de forma controlada. Cada um tem feito o seu. Tem gente que compra a caixa de bis e aí já divide na família, então cada um fica com a sua quantidade e vai consumindo conforme a sua necessidade. Eu acho que o mais importante como companhia é a gente oferecer um portfólio que permita que cada um faça a sua escolha e cada vez mais ir educando e trazendo esse conceito de um prazer consciente para a nossa sociedade. Várias marcas já estão fazendo isso dentro da companhia, vocês podem procurar esse símbolozinho nas embalagens. A gente tem a nossa marca Trident, né, que já é um produto sem açúcar. Então, a gente tem uma série de produtos e marcas que já vêm trabalhando nesse olhar da porção controlada, da indulgência consciente, do pensar na hora de consumir, e que o prazer seja parte da sua experiência, e um prazer consciente. E, obviamente, Mondelez está muito conectada na agenda de desenvolvimento de bem-estar e sustentabilidade. Temos os nossos compromissos sociais e ambientais dentro do pacto assinado, com embalagens recicláveis, né, com a fonte sustentável. As nossas fábricas usam energia elétrica já renovável. Enfim, a gente tem todo um compromisso como companhia que vai além do produto em si. A gente fala que cada vez mais no mundo a gente tem que ser uma companhia end-to-end, ou seja, da origem ao descarte. E isso a Mondelez vem cada vez mais trabalhando, acelerando essa agenda de forma global e local. Os nossos compromissos estão aí, são compromissos públicos, e a gente vem nessa jornada como companhia. Isso é uma ação integrada de todas as áreas da empresa e um movimento em que precisa acontecer, porque como uma empresa líder de snacks no mundo e que está tão presente na vida dos nossos consumidores, a gente precisa entregar esse compromisso, é um compromisso nosso com a sociedade. Muito bom. Cris,
você quer comentar, para a gente encerrar aqui como a última pergunta do bloco, a questão da transparência, que eu acho que é um valor que tanto a Tati quanto a Mari mencionaram muito, né, sobre essa necessidade da gente literalmente abrir a casa, abrir a empresa, os processos. Como é que isso afeta a experiência do consumidor com a marca? Isso vem de algum tempo já, e acho que agora também foi acelerado, e se não tiver transparência, ela é de curto prazo, né? Então, eu acho que a questão da transparência, do propósito. Então, não adianta, se a gente ou não segue o propósito da marca, ou se a gente não é transparente dentro das nossas relações, então nunca se falou tanto em relação marca pessoas, porque no final, vocês falaram que é nostálgico, então é isso, é uma consistência, é uma transparência, é uma atuação social, e se isso for fake, ela não é sustentável, e aí ela é um efeito rebote, então não tem como não ter, né? As marcas precisam entender exatamente quem elas são e de que forma vão fazer isso em qualquer ponto da experiência com o cliente. Então, não adianta também ter, então eu tenho este propósito, e no final você chega na loja, você consome produto, você faz, e ele não alimenta aquilo, né? Ele não alimenta aquilo. Então, precisa realmente estar, ele precisa ser verdadeiro, ele precisa ser consistente, ele precisa remeter, né, ao DNA da marca, ele precisa atuar, não pode se calar em relação às questões, mas ele também precisa, não adianta você levantar uma causa e depois na tua loja você faz uma outra coisa que é justamente o oposto daquilo que fala. Então, é assim, a transparência e a consistência, elas realmente vão compondo, porque as informações estão aí sendo observadas, sendo compartilhadas, e realmente, se não tiver isso, não dura muito. Bom, gente, a gente vai encerrar o nosso painel. Acho que a gente está num momento muito mais fluido, mais digitalizado e com estabelecimento, certamente, de novos padrões aí de comportamento. A gente saiu de um automático, está entrando em um outro, talvez, mas certamente os consumidores eles estão mais atentos ao que a marca está falando e fazendo também, né? Que é justamente o que a gente está refletindo aqui. A gente está no limite do tempo, então eu queria muito agradecer a participação de vocês, dessa mulherada, Mari, Tati, Cris, e eu queria chamar a Ana, que vai encerrar esse bloco, tá bom? Obrigada, gente. E eu também vou agradecer esse painel feminino maravilhoso de mulheres, né, maravilhosas, com quem eu tenho o prazer de conviver no meu dia a dia. Me ocorreu, inclusive agora, de todas as colocações, né, como as mulheres foram afetadas durante a pandemia por conta da falta de rede de apoio. Então, acho que foi um painel bastante sensível, né? A gente tem falado aqui que a gente trabalha para as pessoas, então, de pessoas para pessoas. Eu agradeço demais, né? Falamos muito de empatia, conexões, do humano, né? Esse é o mood, esse é o tom. E muito bom a gente ter abordado durante esse painel o tema, tá bom? A gente encerra porque a gente vai almoçar, mas nós voltamos às 14 horas. Nós temos às 14 horas o terceiro bloco, que é o de sustentabilidade, diversidade e protagonismo das marcas. E às 16 a gente vai falar de eleições presidenciais em 2022, e o efeito da pandemia, mais uma vez, mas agora, ou depois, no cenário político-social. Obrigada, gente. Voltamos já às 14 horas.